Deputado, minha pergunta é a seguinte: nós sabemos todos que o senhor teve um custo pessoal altíssimo nesse processo, está fora do país, do jeito que as coisas vão indo, se estivesse no Brasil, talvez até estivesse preso, não é? Desse ponto de vista, tem uma ideia que eu gosto muito do Sartre, que ele diz assim: uma vitória, quando ela é observada nos detalhes, a gente não consegue diferenciá-la de uma derrota, porque o processo de vai e vem, os custos são muito grandes. Fazendo uma leitura de cenário distanciado, o senhor acha que esse é o caminho? E se for esse o caminho mesmo, qual é o próximo passo? O que vem por aí? A gente sempre tem que ter um certo escrutínio para não entregar muita munição para o inimigo. Mas eu acho que o caminho é só esse. Se nós voltarmos coisa de 4, 5 meses atrás, eu acho que pouca gente acreditaria que o Congresso Nacional estaria debatendo uma anistia, né? E a gente está vendo aí isso daí acontecer. Mas cada dia vai ser uma batalha. Então acho que é por aí. Eu acho que o fator Trump, né, Estados Unidos, ele vem quase que como uma graça divina nesse momento, que é o que está dando esperança, porque se você retirar da equação, a gente estaria caminhando aí para o Bolsonaro preso, né, até a morte. Você veria, né, esses processos se aflorar cada vez mais. O PL, o Partido Liberal, é o que é recordista em ações dentro do STF, majoritariamente por conta de falas, muitas vezes da tribuna, né? Você tem o Gayer, tem o Nicolas, vários outros que são normalmente os puxadores de voto dos seus estados. Então o sistema está se adequando para limar a direita, não é a extrema-direita, né? Extrema é quem dá tiro no outro e comemora a morte de alguém, quem dá facada no outro. Isso aí é extremo. Nós não, nós aqui acreditamos no debate, seguimos aqui levando a ideia adiante, as ideias da liberdade, e eu acho que o caminho é por aí, né? Não tem como você esperar, né, que através do diálogo você vai conseguir convencer o Alexandre de Moraes de fazer diferente. Ele já não tem pudor nenhum. Eles alteraram duas vezes, né, a jurisprudência do STF para atrair para si a competência para julgar o Jair Bolsonaro. Todos os outros 6 presidentes, se você for ver o Michel Temer e o Lula, foram julgados por juízes da primeira instância. Bolsonaro foi direto no STF e não foi pelo plenário, como deveria ser como presidente. O Fux, inclusive, fez esse lembrete, né, que se for para ser dado o tratamento de presidente, então Bolsonaro tem que ser julgado no plenário, pelos 11. E não foi pela primeira turma, onde existe uma maioria ali de pessoas, né, sem comentários. Ex-advogado do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, o Alexandre de Moraes e assim por diante. Então, o caminho é sim continuar aumentando a temperatura até que o sistema brasileiro entenda que não vale a pena lutar, né, nesse fronte onde se rasga a Constituição a todo momento. Nós só queremos o retorno da normalidade. Nós só queremos a harmonia entre os poderes. Se isso daí ocorrer, já vai estar bom demais. Perfeito. E aí, com relação ao que a gente tem visto nos últimos meses, o governo patinando em entregar aquilo que prometeu na campanha, a oposição, ainda que previamente, mas já se organizando para se unir num contraponto ao PT. Hoje eu considero o antipetismo como uma das principais forças, se não a principal força política do país. A oposição tem uma chance considerável, cada vez mais factual, de assumir o governo a partir das eleições de 2026. Nessa sequência de ações que tensionam muito a situação, especialmente nessa correlação entre os 3 poderes. A gente viu, eu sempre falo isso, o Congresso Nacional assumiu um poder acima do Poder Executivo com as emendas e o Supremo Tribunal Federal assumiu um poder acima dos 2, englobando aí essa dinâmica das decisões. Uma vez que a oposição vence essas eleições de 2026, o senhor certamente vai ser uma das figuras mais importantes para isso. Qual é o primeiro passo para conseguir tocar o governo? A gente vai ter que ver o tamanho do estrago deixado pelo PT para trás, né? Óbvio que isso daí vai passar por reformas, isso aí vai passar por apertar os cintos, vai passar por cortar o tamanho da máquina. Obviamente, privatizações de empresas, não todas elas, porque eu não me considero anarcocapitalista, mas uma boa definição de Estado mínimo, o que é estratégico. Por isso que eu acho que vale a pena olhar de perto aqui o que tem sido feito pelo governo Trump, o que tem sido feito e pensado principalmente pelo seu vice-presidente, né, o D.D. Vance, para que a partir daí você consiga realmente colocar o país nos trilhos. Isso daí leva tempo, isso daí é complicado. Por quê? Porque foram décadas de domínios da esquerda, né? Desde 2002, praticamente, você tem não só o Lula de presidente, mas eles se prepararam muito para chegar a esse momento. Por exemplo, você não entra numa universidade hoje, né, carregando uma bandeira do Brasil ou minimamente podendo ser identificado como alguém não de esquerda. Você vai literalmente tomar pancada. Então esse é o nível da dominação, né, que a gente tem que combater. E aí vale você abrir
outras frentes, vale você entrar com novos projetos, né? Vale você entrar com voucher, né? Tem várias ideias novas, disruptivas, para você conseguir implementar enquanto governo. Lembrando que nem tudo o presidente pode fazer, tem que passar pelo Congresso, mas o presidente tem muita força. E também, né, vale a pena, tendo uma maioria de senadores, colocar adiante o ministro Alexandre de Moraes, né, o seu impeachment. Isso daí seria certamente uma das pautas prioritárias. Olha aqui, chegou uma informação, eu não sei se você tem condição de agregar informação e tal, mas enfim, de que a documentação aí, que essas sanções já estavam prontas desde a semana passada, mas a divulgação ela foi programada para coincidir com a chegada do Lula em Nova York, como você mencionou no início, aí, por causa da Assembleia Geral da ONU. Você acha que tem alguma coisa, tem algum tipo de fundamento? Mais uma vez aqui a gente está se baseando em informações veiculadas até por agências internacionais como a Reuters. Cláudio, eu não sei, mas eu me colocando no lugar de um presidente ou de um secretário de Estado aqui nos Estados Unidos, eu daria essa notícia no momento mais impactante possível, para deixar o recado bem claro. Você bem sabe, né, Cláudio, que final de semana, normalmente, as pessoas não se interessam muito por política. Estão mais preocupados em jogo de futebol, curtir a família, ir para a igreja, ter um lazer. Então, quando você coloca essa medida para ser anunciada numa segunda-feira, ela vai ter mais repercussão, vai ter mais desdobramento, vai ter um impacto maior. Então, do ponto de vista da comunicação, eu digo que seria acertado, né, se realmente for verificado que foi aguardado o momento dessa segunda-feira para fazê-lo. E mais ainda, sabendo que tem a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? O Lula, ele é um antagonista do Trump. Vale lembrar, né, que ele no passado, antes da eleição do Trump, disse que um eventual governo Trump seria a nova cara do nazifascismo. A sua esposa mandou o então secretário Elon Musk para aquele lugar. Depois você tem uma coletânea ali de Gleisi Hoffmann, Paulo Teixeira, praticamente xingando integrantes do governo Trump. Então o Trump não quis dar, né, de bandeja todos os holofotes ao Lula. Muito provavelmente, achismo meu, ele vai colocar ali o governo Lula para ser mobilizado para pelo menos uma parte do seu tempo para ficar explicando, por exemplo, por que o Messias perdeu o seu visto e etc. Me parece que o Messias já não vai mais conseguir acompanhar o processo no escritório que ele contratou nos Estados Unidos, né? Aquele processo... Que ele queria botar eu para pagar a conta. Ele contratou um escritório, as cifras podem chegar a mais de 3 milhões de dólares e estava dizendo que eu poderia pagar a conta. Olha só que absurdo, que loucura. Pelo menos que ele tivesse te ligado, de repente você conseguia um escritório mais barato, né? Pro bono, sabe lá, né? Já basta o imposto que a gente paga, Cláudio, você sabe bem. Pô, olha aqui, ó. O Mário Jorge, que é um espectador nosso aqui, está te perguntando o seguinte: Eduardo, o ditador, ele está se referindo ao Moraes aqui, avisou que mandaria Bolsonaro para a prisão se viessem sanções. E se acontecer isso, o que os Estados Unidos farão? Quer dizer, vieram as sanções, a expectativa agora é justamente que haja uma réplica ou uma tréplica. A gente já está aqui na tréplica da tréplica, né? Mas o fato é que, de fato, a gente viu aí, inclusive naqueles jornalistas que fazem o papel constrangedor de porta-vozes de ministros, eles disseram, eles publicaram dias atrás justamente que se viessem mais sanções, o Moraes mandaria teu pai para Papuda. Tá? Então, se isso acontecer, que tipo de reação você espera do governo Trump? E claro, o que você e o Figueiredo, Paulo Figueiredo, um grande abraço também aí, Paulo, o que vocês farão, o que vocês já têm engendrado na cabeça aí, que claro, aquilo que você puder expor aí, mas o que vocês pretendem fazer caso isso aconteça? Considerando que o ex-presidente Collor está em prisão domiciliar devido a uma crônica apneia do sono, você mandar o Bolsonaro, recém-diagnosticado com câncer, para Papuda, isso só vai deixar mais escrachado, né, o violador de direitos humanos que o Alexandre de Moraes é. Isso vai aumentar a chance, né, o frame para a gente levar para a Europa, para sancioná-lo também na Europa. E não só ele, todos aqueles, mais uma vez, que dão suporte ao Alexandre de Moraes. Mas eu acho que mais do que isso, fica bem claro o recado já dado pelos Estados Unidos. Eu não sei se agora se foi o Jason Miller ou se foi o próprio Christopher Landau, que é o braço direito do Marco Rubio, que relembrou essas semanas que os Estados Unidos não negocia com terrorista. E eu acho que está muito certo, porque se você for escrever o que Alexandre de Moraes
diz, você vai acabar entrando no jogo dele. Ou será que ninguém aqui se lembra daquela cartinha do Temer, onde o que ficou acertado, ainda que de maneira informal, né, ficou circulando por aí, era de que os inquéritos, como da milícia digital, da fake news, esses inquéritos do fim do mundo, iriam acabar e nada disso aconteceu, depois daquela carta que o Bolsonaro fez dia 8 de setembro de 2022. Então, o que o Moraes fala não se escreve. Eu até hoje aguardo do presidente Temer, que foi o fiador dessa conversa, né, o seu posicionamento, porque a gente não esqueceu, nós continuamos sendo perseguidos, nós continuamos tomando inquérito, e eu acho que os Estados Unidos fez muito bem em seguir por essa conduta firme de seguir sancionando a Viviane. Se continuarem as ameaças, se continuarem abrindo inquéritos, como semana passada ocorreu comigo, 3 novos inquéritos contra mim semana passada, se continuar esse clima persecutório, o Brasil, as suas autoridades, a sua elite, vai continuar perdendo.